Nesse vídeo eu vou te mostrar vários erros que você não deve e não pode cometer no seu site. Fala pessoal, meu nome é Henrique e sejam bem-vindos ao meu canal. E antes de te falar quais são os erros, eu preciso te mostrar da onde que eu tirei o padrão para mostrar esses erros. E aqui eu vou avaliar o uso correto de texto, o uso correto de imagens, se o site funciona direito no celular, ou seja, se ele é adaptado para a versão mobile, e também se ele é um site seguro ou não. É aquele cadeado que fica ali na parte de cima do site. Eu vou avaliar também padrões de qualidade de modo geral, como espaçamento, alinhamento, posicionamento dos itens, a utilização das cores. Então fica aí que daqui a pouco eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador os sites e mostrar para vocês ao vivo e a cores esses erros. E eu acho que você deveria acompanhar para você ver aí no seu site se você está cometendo ou não esses erros. O primeiro erro é utilizar muito texto no seu site. Se o seu site não é um blog, ele não precisa de muito texto. Além disso, seu site precisa ter pouco texto e muita interação. E de onde que vem essa interação? Vem através da boa utilização de imagens, botões, ícones, animações, vídeos. Então tudo isso contribui para que seu site seja um site profissional e que não tenha muita informação e muita poluição visual. E o segundo erro tem a ver com isso, tem a ver com poluição visual. É a utilização de muita imagem ali no site. Provavelmente você já viu aqueles sites de download e também de anúncios que aparecem várias imagens assim na tela, que você nem sabe onde clicar, não sabe para onde ir, não sabe nem onde navegar no site. Então, o seu site deve conduzir as pessoas através da informação que você quer passar. E utilizar imagens demais, com certeza gera poluição visual e atrapalha demais nessa condução da pessoa dentro do seu site. Você provavelmente está vendo esse vídeo de um celular, não é? E o terceiro erro tem a ver com isso. Todo mundo passa praticamente o dia inteiro no celular hoje em dia. Então, o pior erro que você pode cometer no seu site é não deixar ele adaptado para a versão mobile. Nesse caso, o site não é responsivo. E no caso, é um site adaptado e preparado para funcionar no celular. Agora eu vou te mostrar alguns sites que cometem esses erros que eu comentei. Mas no final, eu vou te mostrar um site que não cometeu nenhum desses erros. Então segura aí que daqui a pouco eu vou te mostrar. Vamos lá para a tela do meu computador. Bom, o primeiro site que a gente vai avaliar é o site do Ricardo Amorim. Ele é um cara bem famoso, no Instagram principalmente. Ele dá palestra, já apareceu na Forbes, enfim. Um cara que tem todo esse sucesso, que já apareceu na Forbes, não merecia ter um site desse. Essa é a realidade. Então, o primeiro ponto que eu vejo aqui no site dele é que não é um site seguro. Então, clicando aqui, ó, sua conexão com esse site não é segura, ele não tem um protocolo de segurança. Então esse seria o primeiro ajuste que ele precisaria fazer. O segundo ponto, que é um dos pontos que eu comentei durante o vídeo, é a questão de muita utilização de texto. Texto demais e mal distribuído. Talvez se ele tivesse feito aqui uma home melhor dividida, com os textos em cada bloco, ficaria muito mais interessante. Eu imagino que quem entra aqui não tem vontade de continuar navegando. Talvez tenha por conta das referências que ele tem e tudo mais, então isso acaba passando. Mas se ele tivesse um site um pouco mais ajustado nesses pontos que eu tô comentando aqui, eu acho que o resultado dele seria muito maior. Então, primeiro de tudo, a utilização de muito texto aqui na home e também em outras páginas do site. Vou mostrar para vocês. Então, esse é o menu de palestra, esse botão aqui em cima. Olha a quantidade de texto. Tem tanto texto que você não sabe para onde olhar. Então, aqui, ó, do lado direito, tem algumas perguntas, alguns diferenciais. Aqui, ó, por exemplo, assista a trechos de palestras. Isso aqui nunca que parece um botão. Então, eu jamais clicaria aqui para assistir uma palestra. Vamos supor que esse botão tivesse centralizado com, por exemplo, se fosse um canal no YouTube, com o ícone do YouTube, enfim. Então, aqui poderia ter um layout um pouco melhor. Então, mais uma vez, aqui ele utilizou muito texto. O próximo ponto que eu vou analisar aqui é se o site dele está adaptado ou não para a versão mobile, versão de celular. Então, é só clicar aqui com o botão direito, se vocês quiserem fazer isso aí também no navegador de vocês, e ir em inspecionar. E aqui em cima, ó, ele tem a opção de você colocar o site na versão mobile. E aqui em cima, você consegue colocar onde você quer ver. Então, por exemplo, você pode ver na versão de um iPad, você pode ver na versão de um iPhone, enfim. Então eu vou colocar aqui um iPhone X. Então, ó, aqui seria como se fosse uma tela de um celular. Então, o site dele não está adaptado para celular, que é um dos maiores erros que acontecem. Então, ó, é muito texto, muita informação amontoada, não está dividido, não está bem distribuído e não tem, de fato, essa adaptação para a versão mobile.
O site do Ricardo Amorim, que acabou de aparecer aí para vocês, que eu fiz a avaliação, infelizmente levou a nota 0. Errou na questão das imagens, na questão do texto, na questão de ser um site seguro e também na questão de ser um site que funciona no celular. O próximo site que eu vou avaliar aqui e fazer essa análise que eu mostrei para vocês é o site do Alexandre Taleb, que é um cara bem famoso também nessa área de consultoria de imagem voltada para o público masculino. Então, ele é bem famoso no Instagram também, super reconhecido, já saiu em várias revistas, enfim. Então, eu acredito que... Por que eu tô mostrando o site deles pra vocês? Porque esses caras que têm nome, que têm dinheiro pra investir, pra fazer um site, mereceriam ter um site melhor do que esses aqui. Então, não tô aqui pra criticar, enfim, é uma análise técnica do que pode ser feito ou não. E o meu objetivo é que vocês possam avaliar o site de vocês também. Então, o primeiro ponto que eu vejo aqui no site deles... Há um ponto positivo que o site dele tem uma conexão segura. Então eu vou clicar aqui só para vocês verem a diferença desse para o anterior. Então beleza, já passou no teste. O segundo ponto que eu vejo, olha aqui na barra de cima. Na hora que você desce aqui o cursor para navegar no site, o logo dele fica achatado. Para quem trabalha com imagem, o posicionamento de marca é algo extremamente importante. No momento que ele faz isso, ele quebra a marca dele. Então, quem vê aqui o site dele, vê que o logo dele ficou achatado e já tem uma impressão ruim. Pelo menos é o que eu tenho, mas eu tô falando como alguém que faz sites. Uma coisa que eu noto aqui é que não tem uma divisão padrão. Então, por exemplo, na verdade o padrão que tá aqui é errado. Então aqui, ó, a distância dessa linha para a primeira palavra aqui não é uma distância legal, que é agradável aos olhos, que preenche a tela e tudo mais. E esse erro se repete ao longo do site. Então, ó, por exemplo, aqui no início, a distância dessas duas bolinhas para a segunda seção tá ok, mas do começo da segunda seção para a primeira palavra não, nem no final, nem na próxima seção. Então o erro vai se repetindo ao longo da home do site. E mais uma vez aqui, em uma outra seção, nessa seção de collabs, não respeita a margem aqui, não tem uma margem pré-estabelecida com espaçamento legal. Então isso é um erro que eu não comentei, mas que de forma geral, no layout isso atrapalha. O outro ponto é a falta de padronização das imagens. Então aqui ele está falando sobre algumas collabs que ele já fez, enfim. Então aqui em cima eu tenho um tamanho de imagem, aqui no canto eu tenho outro. Quando eu passo o mouse, a imagem some. Quando eu passo o mouse, a imagem some. Então isso é um pouco estranho. O quadrado da imagem invade o título das outras. Essa imagem do meio está diferente dessa de baixo, então não tem uma padronização. Então aqui são 7 imagens, ele poderia ter deixado todas do mesmo tamanho, desse aqui de cima, ia ficar muito mais agradável. Um outro erro que eu achei aqui é um erro um pouco mais técnico no sentido de falta de link, falta de uma observação em relação ao que está aqui. Então ó, ele tem próximos cursos e eventos. Então tem em maio, mas não tem em junho, não tem em julho, não tem em agosto. Então ele poderia ter deixado um botão aqui com, assim, aguarde, ou faça sua inscrição, entre na lista de espera, alguma coisa assim para preencher e não deixar um espaço vazio aqui, que passa uma impressão bastante ruim. Aqui ele tem meio que o feed do Instagram dele replicado aqui, e tem um botão bem pequeno aqui escrito me siga. Eu provavelmente não vou seguir, porque esse botão aqui não me atrai nem um pouco a clicar. Então, seguindo no site dele, aqui é uma página de sobre, tem bastante texto, não tem problema, porque ele é uma autoridade nisso, então ele precisa se apresentar, mas esse texto poderia estar mais desenvolvido e mais bem dividido. E mais uma vez aqui, a margem não foi respeitada. Aqui, eu cliquei na aba de serviço e me direcionou para uma aba de curso, de imagem e estilo. Então, um curso de imagem e estilo, e a primeira coisa que eu vejo na página é nenhuma imagem. Tem um título nada a ver aqui, com a letra fina, que não chama atenção. É um curso de imagem e estilo, então acho que seria interessante aqui ele colocar imagens do curso, talvez depoimentos das pessoas que já fizeram o curso, algum antes e depois de algum aluno dele, enfim. Então acho que ele poderia desenvolver muito melhor aqui, talvez até no estilo de uma página de venda e tudo mais. E aqui, para você saber mais sobre o curso, você precisa preencher um formulário que está em inglês. Então se você não fala inglês, não entende nada de inglês, você não vai saber o que preencher aqui. Então esse é mais um dos erros. E agora o último teste é o teste se está adaptado para a versão mobile. Vamos ver se ele vai passar nesse teste. Perfeito. Nesse teste ele passou. O site está adaptado para a versão mobile, mas o problema é justamente esse. Quando você não capricha na versão mobile e nem na outra versão
do desktop normal, o site inteiro fica errado. Então, mesmo que esteja na versão mobile, que é legal, o site de fato assim tá mal feito. O site do Alexandre Taleb recebeu a nota 3, porque apesar de cometer alguns dos erros, ele tá com um layout um pouco legal ali, que só precisa de alguns ajustes para ficar 100%. Agora, vocês vão ver um site que não cometeu nenhum desses erros. Como eu disse para vocês, eu ia mostrar um site que é nota 10 nesses pontos que eu apresentei para vocês, e esse é o site do Kaiser. Vocês podem acessar aí, kaiser.me, e de cara eu já vejo que o site dele passou no teste de segurança, então tem ali o certificado de segurança, e é um site muito bem feito. Vocês conseguem ver aqui a diferença desse site para os outros. Então, já tem uma imagem dele ali, é um site pessoal dele, institucional, mas pessoal, da marca dele. Então, já tem uma imagem dele ali, dando uma palestra, alguma coisa assim. Já tem aqui do lado direito, aqui onde eu estou passando o mouse, o nome dele, reforçando a marca dele. Aqui em cima tem um logo, seguindo uma identidade, então não tem muita cor, então não tem verde, rosa, amarelo, enfim. Tem preto, variações de preto e cinza, branco e o dourado, que é a identidade visual dele. E aqui já tem um bordão, e quem bate o olho aqui no site já consegue lembrar do que ele fala, que é o nunca foi sorte, sempre foi Deus, e é isso. Aqui no menu, quando você passa o mouse e o menu é interativo, isso são detalhes que fazem diferença no site. Aqui você pode clicar e ele faz um direcionamento para o bloco de baixo. Só para vocês verem a diferença do que eu dei de exemplo no site do Alexandre Taleb. Quando você entra no site do Kaiser, o site fica todo preenchido na tela. Isso tem a ver com espaçamento, com bordas, enfim. Quando você desce para a segunda seção também fica praticamente toda preenchida na tela. E é respeitado um distanciamento de borda. Então aqui em cima, esse espaçamento, ele é respeitado aqui embaixo também. Então isso é um detalhe muito importante que vocês podem seguir no site de vocês. Esse espaçamento por seção. Então aqui, como eu disse, não tem problema utilizar muito texto quando a pessoa está falando dela mesma. Então aqui ele está apresentando a biografia dele, enfim. Sempre mantendo uma identidade, reforçando a marca dele com uma foto dele e tudo mais. Uma coisa que é legal, não sei se vocês perceberam, vou atualizar aqui de novo. O site dele, toda vez que você vai descendo, vão aparecendo os itens. Isso é tipo uma animação, ó. Por exemplo, esses botões aqui, as imagens, os textos aqui embaixo. Então tudo isso ajuda na navegação do site. A pessoa entra aqui e ela fica interessada em saber mais e tudo mais. Então essa interação faz muita diferença na hora de construir um site. Aqui ó, tem alguns dados que reforçam a autoridade dele. Então tá vendo como isso pode ser muito melhor dividido? Vamos supor que o Alexandre Taleb colocasse isso aqui ó, lá no site dele. Ah, já atendi tantos clientes, já apareci em tais revistas, meu Instagram tem tantos seguidores, divididos em blocos dessa forma. Então eu acho que seria muito mais interessante e fica mais agradável da pessoa olhar. Aqui tem um slidezinho com algumas premiações que ele tem. Aqui falando de algumas palestras, é também uma galeria, então a pessoa consegue. Pode ver que aqui tem muita informação. Cada foto tem uma legenda ali, um parágrafo de legenda. E ele não precisa colocar isso tudo numa página só. Ele coloca num bloco e distribui isso numa galeria. E aí, conforme você vai passando para o lado aqui, você consegue ir lendo a informação. Imagina se ele tivesse juntado tudo isso aqui numa página corrida só. Ia ficar uma página quilométrica. E ninguém ia querer ler. Aqui mais algumas informações reforçando a autoridade dele. E aqui os links para as redes sociais. E vamos ver se ele passou no último teste, que é o teste de estar adaptado para versão mobile. Passou no teste, então por isso que eu falei que é um site nota 10. O site está completamente adaptado. O bordão dele continua aqui, a imagem dele continua aqui. Pode ver que o bordão não atrapalhou a visualização da imagem atrás, então teve um cuidado. Foi mantido a margem. Acho que o texto aqui poderia ter sido reduzido um pouco, mas tá ok também. Aqui eu vi uma adaptação da imagem dele, ficou pequenininho aqui, mas no celular fica uma navegação agradável, fica muito interessante. O slide aqui continua, você consegue passar para o lado aqui. A galeria também, se você consegue navegar passando para o lado. E é isso aí. O site do Kaiser, apesar de não ser um dos meus preferidos, recebeu nota 10. É um site que carregou rápido, é um site seguro, os textos estão numa quantidade legal e utilizados de maneira correta, as imagens estão bem feitas e bem distribuídas, então palmas para o site do Kaiser. E é isso aí, se você gostou, deixa aqui nos comentários as suas percepções sobre esses sites, de repente vocês viram algum erro que eu não vi.
Coloca nos comentários também, caso vocês queiram que eu avalie algum outro site. É só deixar aqui que eu vou gravar um outro vídeo fazendo essa avaliação. E esse site pode ser o seu próprio site. Deixa aqui o seu site no comentário que eu faço essa avaliação junto aqui com vocês, aqui nos comentários mesmo. É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo de avaliação. Deixa seu like, não se esquece de se inscrever aqui no canal e de me seguir lá no Instagram que vai aparecer aqui na tela. E é isso aí, falou!